bom dia para você. 11h01. A gente chega com as últimas notícias da Câmara. E tem novidades sobre a taxa do lixo que começou a ser cobrada da população em julho. Então vamos direto ao plenário conversar com Bruno Denis, que traz as informações para a gente. Olá, Bruno. Olá, Mariana. Hoje a Comissão de Constituição e Justiça decidiu aprovar a matéria que revoga a taxa de limpeza pública. Esse projeto chegou a ser arquivado. Aqui no plenário, os vereadores decidiram desarquivar esse projeto e agora a tramitação foi retomada com a aprovação da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, os vereadores vão ter dois turnos de votação aqui no plenário para decidir se mantém ou não a cobrança dessa taxa aqui no município de Goiânia. Na justificativa, o vereador Lucas Virgílio alega que a carga tributária já é muito grande, que essa medida é muito impopular, pesa no bolso do contribuinte e a população ainda reclama bastante do serviço. Então, nós temos que acompanhar a votação dessa matéria aqui no plenário para trazer todas as informações, Mariana. Eu vou pedir ao nosso cinegrafista, nesse momento, Bruno Trigueiro, que abra um pouco a imagem para vocês verem que lá atrás o presidente da Câmara está dando nesse momento uma coletiva e está trazendo informações a respeito da composição da SEI, da Limpagim, que é a próxima informação aí que você vai trazer, né, Mariana? Foi uma manhã bastante movimentada sobre esse assunto aqui no plenário. Muitos vereadores ainda permanecem aqui nas salas de discussões da Câmara e a composição da SEI é o que está em pauta aqui. Muitos vereadores em negociação. Esses vereadores formam blocos partidários para conseguirem indicar os membros dessa comissão. Não é isso, Mariana? Eu volto com você aí para trazer mais detalhes da composição da SEI. Tá joia, Bruno. Você que fala ao vivo com a gente aí às 11h03. Qualquer novidade, nos acione e daqui a pouco também o Bruno volta a falar informações aí sobre a Comissão de Constituição e Justiça. E a gente segue falando aí de limpeza urbana, porque os vereadores passaram aí boa parte da manhã de hoje negociando os nomes que irão compor a comissão de inquérito que vai investigar os contratos da Prefeitura com o consórcio Limpagim, responsável por esse serviço em Goiânia. A sessão chegou a ser suspensa para que os partidos pudessem aí definir a lista que precisa ser repassada à mesa diretora para que a SEI seja finalmente instalada. Mas até agora, só o Partido dos Trabalhadores é que definiu um nome, o do vereador Fabrício Rosa. Vamos ouvir agora qual a linha de trabalho o vereador pretende adotar. Queremos, de fato, investigar, porque a sociedade merece conhecer. Desde que a Limpagim foi escolhida, há uma série de dúvidas acerca dessa empresa. A modalidade de licitação não foi a modalidade correta, a estimativa de preços, a estimativa de local de prestação de serviço, tudo isso precisa ser questionado. Então, a SEI vai ser utilizada para trazer investigadores, pesquisadores, estudiosos, para que, de fato, a gente possa comparar os números de Goiânia com os números de outras cidades, inclusive outras cidades que a própria Limpagim presta serviço. Há uma série de dúvidas sobre superfaturamento, sobre valores elevados e até sobre a atuação não republicana nos bastidores. Tudo isso nós temos que investigar. Então agora faltam definir outros 6 nomes dos titulares e ainda 3 suplentes. Aí a Câmara instala a SEI, que vai escolher presidente, vice e relator. O grupo vai ter 120 dias, ou seja, 4 meses, para concluir esse trabalho, mas esse prazo ainda pode ser prorrogado. 11h05, agora a gente fala de transporte coletivo. Vai ser lei. Os ônibus serão autorizados a parar fora do ponto durante a madrugada para garantir aí a segurança dos passageiros, para poderem parar aí fora do ponto mais próximo da sua casa. A matéria é do vereador Jefferson Abel, que veio falar aqui com a gente. Tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Câmara. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né?
prazer é todo nosso estar aqui mais uma vez. O estúdio da TV Câmara, que está muito bem qualificado, né? Parabéns para vocês pela cobertura que vocês têm feito do Parlamento Goiano. Obrigada. Para falar de um assunto tão importante que impacta tanto a vida do nosso telespectador, que é transporte público. Só para explicar para quem está em casa, o prefeito tinha vetado essa matéria, mas hoje voltou para a Câmara e a Câmara derrubou o veto, vereador, é isso? Exatamente. É uma matéria importante para a cidade de Goiânia. Eu que, grande parte da minha vida, fui usuário do transporte coletivo de Goiânia e dou graças a Deus por isso. E sei da dificuldade das pessoas que usam esse transporte, principalmente para quem trabalha à noite, para quem estuda à noite, muitas vezes vem desse transporte, o ponto é fixado, então é um ponto que a marginalidade já conhece, já sabe o lugar de ficar esperando para poder praticar os crimes. Então, com essa flexibilidade dessa lei que nós criamos, o usuário vai ter a oportunidade, né, juntamente com o motorista do ônibus, escolhendo o local mais seguro, lógico, na própria linha, não vai poder mudar a linha, mas no próprio trajeto, fazer uma parada mais segura, que esse projeto hoje aprovado e tem 30 dias para poder já colocar em execução em Goiânia. Para a população entender melhor, o que deve mudar aí? O que deve flexibilizar, no caso, na hora do desembarque, né, dos passageiros? Então, a lei, ela obriga as empresas que fazem o transporte de Goiânia a fixar, né, no transporte essa flexibilidade para que os usuários tenham conhecimento desse direito deles, e também nesse trajeto o motorista poderá parar das 22 horas até as 5 da manhã em locais mais seguros no trajeto que ele faz ali no seu percurso, do seu itinerário. Então isso traz segurança para a população goianiense, isso traz uma flexibilidade, né? Muitas vezes esses próprios motoristas têm essa sensibilidade, mas não pode parar porque existe ali uma configuração das empresas que penalizam esse motorista, o usuário não tem essa autonomia, então a partir de agora com essa lei flexibiliza tanto para o usuário e quanto para o motorista, ele acaba tendo que, em vez de ter essa flexibilização, essa obrigação. É lei, é de sua autoria. As empresas, elas podem se negar nesse caso a deixar aí o usuário fora do lugar que ele gostaria de parar? A empresa pode se negar nesse caso? Então, como toda lei, com certeza implantada, vai ser criada alguns critérios, então dentro desses critérios vão poder ser feitos sim algumas posições e imposições, mas o que fica de fato compreendido na lei é que essa parada em local seguro, ela será permitida, até não só permitida, mas como obrigatória. Quando que a população vai poder começar a sentir essa diferença? A gente espera que logo, né? A lei, ela determina 30 dias, né? Mas a gente sabe que por ser uma implantação, ser uma novidade na cidade, pode aí atrasar um pouco, mas nós vamos fiscalizar para que isso seja implantado o mais breve possível. Vereador Jefferson Abreu, uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigada pela sua participação. Conte conosco aí na cobertura, né? O senhor que já fala, né, acompanha a questão dos cemitérios aqui em Goiânia também, agora mais uma bandeira importante, que é do transporte coletivo. Sem sombra de dúvida. Sou hoje o presidente da Comissão de Transporte, Fiscalização do Transporte Coletivo em Goiânia, e não estamos só simplesmente numa comissão para ser uma comissão temática. Então já estamos tendo atuação como essa na prática para que a população goianiense veja na ponta o resultado do nosso trabalho aqui no Parlamento. Obrigada e um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço. Um abraço. 11h08. Vamos voltar então ao vivo com o plenário para falar com Bruno Denis sobre projetos aprovados hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Bruno, como é que foi o trabalho da comissão hoje? Mariana, foi uma manhã bastante movimentada. Os vereadores votaram 26 matérias. Entre os projetos aprovados está uma matéria na área de inclusão que busca garantir condições para que pessoas autistas possam assistir jogos e outras atividades em estádios e arenas esportivas. Essa matéria chegou a ser vetada pelo prefeito, mas hoje a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou esse veto. Vamos ver na reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça decidiu derrubar veto do prefeito ao projeto que garante a criação de espaços reservados e adaptados para autistas em estádios e arenas esportivas com capacidade a partir de 5.000 pessoas. Entre as medidas estão a interposição de vidros para permitir a visibilidade dos eventos e conter o som externo. Também devem ser disponibilizados fones abafadores de ruídos. Pelo texto, cada autista tem direito
direito de ser acompanhado por 3 pessoas e pelo menos uma delas terá entrada gratuita. O acesso a esses espaços deve ser diferente do destinado ao público em geral, com sinalização adequada. O projeto também prevê treinamento dos profissionais de apoio e segurança que irão lidar com os autistas. Para retirar os ingressos destinados a esses espaços, é obrigatório apresentar atestado ou laudo. Nós temos a previsão legal na Constituição onde as pessoas desiguais devem ser tratadas de maneira desigual, conforme as suas desigualdades. E nós estamos aplicando isso aqui no município de Goiânia. Alguns clubes de futebol de Goiânia já têm esse espaço preparado e reservado e agora nós vamos trazer obrigatoriedade para os demais clubes se adaptarem para poder recepcionar essa população. O estádio Ailê Pinheiro se antecipou e, mesmo antes do projeto, já criou um espaço reservado que garante a inclusão dos autistas. Se o veto também for derrubado em plenário, outros locais terão que seguir o exemplo, como o Onésio Brasileiro Alvarenga, o Olímpico, o Antônio Ascioli, o Serra Dourada e o Goiânia Arena. Como a nossa colega Marina Jorge disse aí na reportagem, está pertinho desse projeto virar lei e esses espaços serem de fato uma exigência nas arenas esportivas aqui no município de Goiânia. Basta apenas a votação definitiva aqui no plenário. Os vereadores vão dar a palavra final se esses espaços vão ser ou não lei em Goiânia. Outra matéria, Mariana, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, cria uma campanha para incentivar a preservação do patrimônio do município, como escolas, CMEs, unidades de saúde, ginásios de esportes. A iniciativa da vereadora Daniela da Gilca, e ela conversou com nossa reportagem para explicar qual a intenção dela com essa matéria. Nós precisamos entender que as escolas, os postos de saúde, as UBSs, qualquer patrimônio público, ele é nosso, ele é custeado com o nosso dinheiro. Então a gente precisa cuidar. Por mais que a gente pague os nossos impostos e a obrigação de reforma, de cuidado, seja do poder público, a partir do momento que a gente não cuida, que a gente não vigia, que a gente não esteja presente fiscalizando, a gente não está cuidando do que é nosso. A gente cuida de nossas casas. Por que a gente não pode cuidar de uma extensão da nossa casa, que é a UBS, que é a escola, que é o CME? Então, provocando uma campanha, fazendo com que a sociedade entenda que sim, esse patrimônio, ele é público. Público é dizer, ele é meu, ele é seu. Então, assim, é fortalecer mesmo a população goiana dizendo, esse bem, ele não é privado, esse bem, ele é nosso e eu preciso cuidar. Então, todos os projetos que são aprovados na Comissão de Constituição e Justiça vêm aqui para o plenário para votação em 2 turnos. Mariana, é com você. Obrigada, Bruno, pelas suas informações, mantendo aí a gente sempre bem informado. E aqui pela TV Câmara, você já sabe, você acompanha todas as novidades do Legislativo Municipal. Fique de olho também nas nossas redes sociais e no nosso portal da internet. Obrigada pela sua companhia e até já.